Olá, sou Hilary O'Gorman Amado do Projeto ABA e eu vim explicar os requerimentos do Conselho IBAN para você. Então, para começar, quando você começar o processo, você primeiro vai entrar no site da IBAL, criar uma conta e já pedir para o seu supervisor te supervisionar oficialmente pelo site. Eles fazem todos os documentos lá pelo site. É um processo bem facilitado pelo esse processo. Lá no site você consegue baixar todos os diretrizes e documentos relevantes, o que não for já na sua conta lá. Um, ok, eu vou explicar também as duas rotas diferentes para se tornar analista do comportamento internacional. Então, como que funciona? No primeiro momento, você precisa ter a graduação completa, se cadastrar lá no site e pagar o custo de registro. Quando você pagar esse custo de registro, já tem tudo incluso nesse preço, em termos do exame. Aí no final do processo não precisa pagar outra vez. O exame está incluso, vai já aparecer lá no site a possibilidade de fazer o exame quando você terminar todas essas etapas a seguir. Depois disso, você vai assinar o formulário de acordo de ética. Existe uma via de experiência? Isso é mais para países que não têm essa possibilidade de fazer pós-graduação ou mestrado. E ao invés disso, você precisa achar um jeito de obter todo o conteúdo de uma pós-graduação em aba. E comprovar isso. Além disso, você precisa fazer dois projetos do candidato. A partir disso, todos os requerimentos nessa lista são iguais como a via de mestrado ou pós-graduação. Eu vou concentrar mais nessa via, já que é mais relevante para o Brasil. Inclusive, provavelmente seria um jeito mais fácil obter esse conteúdo ABA. Como que funciona essa via de mestrado ou pós-graduação? Então, primeiro você vai assinar o acordo de supervisão com o seu supervisor, já pode buscar lá na sua conta. Depois disso, você tem que completar os objetivos educacionais requeridos. Como funciona? Depois disso, tem que completar diploma, mestrado ou graduação, mas se você já fizer uma pós-graduação ou mestrado em aba, você provavelmente já vai cumprir esses objetivos educacionais requeridos. Esses objetivos são uma lista de conteúdos aba. Se você fizer cursos de pós-graduação que já tem ligação com o IBAL, como o curso de CBI de Miami ou Luna Aba, já vai cumprir toda essa lista de objetivos educacionais. Outros cursos pode ser que você precise complementar um curso ou outro, mas pode mandar a emenda já, já lá no site e eles vão te dizer. Depois disso, você tem que completar 1.500 horas de prática supervisionada, ou seja, dentro disso você faz 65 horas de supervisão. Então, basicamente, essas 75 horas são uma supervisão de 5% dessas 1.500 horas. Você precisa completar 12 horas de educação continuada, cursos em aba, 1 hora cada para 12 cursos e mandar já os certificados lá para o site. E depois tem que completar duas testagens de habilidades do candidato. Pode fazer essas testagens dentro da supervisão. Logo eu vou explicar como que é isso. Quando você completar todo esse processo e mandar para o site, já vai aparecer o botão para fazer o exame. O exame, eles vão analisar para ver que ninguém está colando, então eles vão gravar você fazendo o exame. Geralmente você não vai receber a nota na hora, vai ter que esperar uns dias para receber quando eles revisem o vídeo. Beleza? Então, como funciona o processo de supervisão? Você precisa completar essas 1.500 horas de experiência supervisionada, mas não é só isso. Dentro disso, existem dois tipos de experiência. Tem que obter horas de implementação ou horas de programação. Hora de implementação.
Em uma hora direta, o candidato está implementando serviços comportamentais com o cliente. Pode ser com o aplicador também, você observando o aplicador. As horas de programação são as horas que o candidato realiza atividades de apoio à prestação de serviços. Vamos ver uns exemplos disso. Hora de implementação pode ser hora que você ensinar o aprendiz a novas habilidades linguísticas, ou fazer supervisão de uma sessão com AT, administrar as avaliações de ABLES ou AFLs, etc., conduzir uma análise funcional, fazer treinamento de professor, fazer implementação de FCT, de RA, SBT, outras intervenções comportamentais, etc. Basicamente, quando tem cliente o pai ou treinador, o professor presente, é uma hora de implementação. Isso é diferente do que outros conselhos, beleza? Quando é uma hora de programação, agora o cliente não está presente. Você vai montar gráfico, analisar dados, criar protocolos de ensino, organizar o livro da sessão, ler artigos de pesquisa em preparação para uma intervenção, etc. Fazer planilhas. Para IBAL é importante destacar que eles vão usar um termo diferente, algo que eles se chamam um bloco de treinamento. Basicamente, é um grupo de horas supervisionadas que sempre fecha às 40 horas. Mas você pode acumular em grupos de 10, pode colocar, lançar no site em um grupo de 10, 20, 30 ou 40 horas. Esse bloco de horas pode ser acumulado entre uma semana e 4 semanas. Então, se você só faz, tipo, ah, ah, vamos dizer, 10 horas por semana, pode ser que você queira esperar 4 semanas para lançar 40 horas. Ou pode ser 2 semanas e você lança 20 horas. Ou vamos dizer que você está fazendo 2 supervisões por semana, então você já pode acumular 40 horas por semana. Então, o bloco de treinamento vai ser 40 horas dentro de uma semana só. Beleza? Quais são as proporções de horas acumuladas para IBAL? São necessários 60 horas de implementação e 60 horas de programação. 300 horas podem ser compostas por horas de implementação ou programação em qualquer quantidade. O importante é que o candidato deve ter 5% das suas horas de prática supervisionadas por bloco de treinamento. Por exemplo, uma hora de supervisão para cada 20 horas de experiência acumulada, certo? Se você trabalhou 100 horas, durante um mês, mas só teve uma hora de supervisão, 5% você só pode registrar 20 horas. 40 horas semanais é o número máximo de horas que podem ser contabilizados de supervisão. Ou seja, se você trabalhou 60 horas, infelizmente, só 40 horas vão no site. Enfim, ahn, ninguém pode acumular simplesmente 10 horas de prática durante um período de 4 semanas, porque isso só seria uma meia hora de supervisão. Por outro lado, até 40 horas podem ser acumulados durante uma semana e eles sempre vão ser lançados em grupos de 10. Então, se você fez 8, 16, 19, você não pode contabilizar assim. Tem que colocar lá em blocos de 10, 10, 20, 30, etc. As horas de supervisão devem ser acumuladas apenas em múltiplos de meia hora. Cabe a supervisor e candidato alocar a melhor forma de acumular essas horas no que diz respeito às horas. Geralmente, mas não precisa fazer assim, é interessante acumular os dois tipos de horas simultaneamente. Eu gosto de indicar que fazem assim. Para supervisão, dentro dessas 1.500 horas de experiência, você vai fazer 75 horas de supervisão. 30 dessas horas devem ser de supervisão de observação direta, 30 dessas horas devem ser de supervisão indireta ou sem observação, e as 15 horas finais podem ser de supervisão de observação direta ou supervisão indireta sem observação.
Lembre-se de que as horas de supervisão se referem a 5% da prática do candidato. Se o candidato fizer supervisão em momento em que está de férias e não fez trabalho no campo, não vai dar para contabilizar essas horas, porque você não obteve essas horas, certo? Eu acho é meio complicado, é mais fácil de preencher, mas é meio complicado que quando você lançar uma hora de supervisão lá no site, ele já preenche automaticamente 20 horas de prática. Mas observe, se você está lançando no site, é porque você fez de fato essas horas, certo? Uma coisa importante é que você tem que clicar o tipo de experiência no campo que você está fazendo com o tipo de supervisão que você está fazendo. Se você quer lançar, você trabalhou dentro da clínica com o cliente por 20 horas, você precisa fazer uma hora de supervisão com observação direta para lançar isso no site. Com vídeo. Se você fez 20 horas de implementação, a supervisão tem que ser com vídeo. Se você vem para a supervisão sem vídeo, não vai dar para reconhecer essas horas. Se você fizer 20 horas de programação, gráfico, relatório, etc., você tem que fazer uma hora de supervisão sem observação, sem vídeo. E sempre tem que clicar. Foram 30 horas de implementação, tem que ter uma hora e meia de vídeo para supervisão direta. Você fez 10 horas de programação, aí meia hora vai ser de supervisão sem observação. Quando é supervisão de observação direta, tem que ter um cliente presente, como eu estou destacando aqui, tem que fazer um vídeo. Sessões de supervisão indireta, sem observação, incluem ajuda com programação ou currículo, discussões conceptuais, conversas sobre um artigo, fornecimento de feedback aprofundado, etc. Atividades aceitáveis durante um contato sem observação podem incluir revisão de contrato de supervisão, discussão de diretrizes de ética da IBAL, revisão de materiais criados pelo candidato, seja projetos ou prestações de serviços em aba. Eu posso ministrar treinamentos, eu posso te passar uma lista ampla de treinamentos diferentes que eu tenho. Podemos avaliar a eficácia da supervisão, definir e revisar as metas do candidato, pontuar os conceitos do caso e muito mais. Uma prática sugerida é colocar uma determinada porcentagem de cada sessão de supervisão que sejam discutido questões éticas. O único requisito é que as horas de supervisão correspondem ao tipo de experiência profissional, ou seja, durante um bloco de treinamento, você acumulou 30 horas de implementação e 10 horas de programação. Nesse caso, você teria que fazer uma hora e meia de supervisão com observação direta e meia hora de supervisão sem observação. As horas de supervisão indireta, ou seja, sem observação, não podem ser realizadas através de visualização de vídeos, pois as horas de indiretas são didáticas e exigem que o supervisor e o candidato se comuniquem em tempo real. Por outro lado, as horas de supervisão direta com observação precisam ser realizadas com a presença de um cliente com um candidato ao vivo ou por vídeo. Resumindo aqui, são necessários acumular 60 horas de implementação. Dentro disso, seriam 30 horas de supervisão com observação ou vídeo do cliente. 60 horas tem que ser de programação. Dentro disso, você vai fazer 30 horas de supervisão sem observação, sem vídeo, com treinamento, documento, o currículo, plano de intervenção comportamental, etc. 300 horas são de qualquer tipo, mas só veja que você clica com o tipo de supervisão correto. Ok? É aceitável por
É aceitável fazer no máximo 50% das horas em relação ao número total de horas supervisionados em grupo, mas só 50, não pode passar esse número. No caso, já que são 75, você teria que fazer pelo menos 38 sessões individuais e 37 em grupo, no máximo. A supervisão em grupo será limitada a grupos de 5 supervisionados no total. Uma lista de itens que um candidato deve aprender e dominar durante um período de supervisão ou enquanto o candidato está se preparando para fazer exame seria essa lista de objetivos educacionais requeridos. Essa lista foi desenvolvida pela IBAL e ele inclui as áreas de conceitos básicos, gravar e medir comportamentos, desenhos de caso único, avaliação comportamental, intervenções comportamentais, métodos de ensino e variações, assim como a ética. São necessários 12 horas de unidades de educação contínua, ou CEUs, da certificação. Você tem que documentar as CEUs lá no site. Eles aceitam os seguintes tipos de CEUs: participação em seminários, workshops ou treinamentos online ou presenciais sobre informações relacionadas à aba ou análise do comportamento, apresentação de seminário, workshop ou treinamento sobre informações relacionadas à aba ou análise do comportamento, ministrar cursos alinhados aos objetivos de conteúdo de IBA ou IBT e publicação de informações relacionadas à aba ou análise do comportamento. Como que funciona esses céus? Você tem que fazer 12 unidades de adequação continuada. Dentro disso são 2 horas de ética, 2 horas de supervisão, 2 horas de diversidade cultural e conscientização e 6 horas em tópicos ABA. O supervisor conduzirá testagens de habilidades do candidato sobre a implementação de um conjunto de habilidades esperados do candidato com base nas funções e habilidades demonstradas sob supervisão. Não existe um conjunto pré-selecionado de habilidades a serem testadas. Basicamente, como funciona? Quando você faz supervisão comigo, vamos buscar embutir essas testagens de habilidades do candidato dentro da supervisão. Então, se você está querendo aplicar o protocolo PIC, por exemplo, ou fazer uma análise funcional, eu vou montar uma lista de requisitos que você precisa cumprir durante essa testagem e vamos fazer um dia que você fica aplicando essa análise funcional com o cliente e eu vou pontuar esses itens e depois que você terminar o processo, eu vou lançar sua nota lá no site. Temos que fazer 2 testagens e tem que ser sobre assuntos diferentes. Pode ser análise funcional, administração da AFOS, ViviMap, Essentials for Living, PIAC, a avaliação funcional e desenvolvimento, a ADIR, a FIAI, etc. Pode ser você fornecer feedback do programa para um IBT, implementar protocolos de alimentação pediátrica, intervenções acadêmicas, ensino de idioma, treinamento de comunicação funcional, DRA, etc., coletar e inserir dados ou entrevistar para uma avaliação funcional comportamental. Existem muitas possibilidades e podemos trocar ideias sobre isso durante a supervisão. O supervisor é responsável pela criação do formulário utilizado para essa avaliação. A gente deve ter pelo menos 10 itens, componentes dentro desse conjunto de habilidades nessa lista. Eu vou pedir que você faça algo de pelo menos 30 minutos. E pode também incluir dever de casa. Por exemplo, se você aplicar o PIC ou VibMap, eu vou pedir depois dessa sessão de meia hora para você montar a grade, montar um currículo com base disso, etc.
É necessário ter uma pontuação de pelo menos 80%. Você tem que fazer duas testagens diferentes, ou com uma habilidade diferente por cada. E isso tem que ser ao vivo, certo? Aqui está um exemplo de testagem de habilidade do candidato. Se a gente fizesse, por exemplo, o DTT, eu vou ver se você organizou os itens corretamente, você prestou, chama a atenção do aprendiz antes de dar o SD, entrega o SD, não dá dicas não intencionais, usa todos os locais de itens da mesma porcentagem do tempo, utiliza sempre o mesmo, ou no mínimo três itens, não são os mesmos, mas três itens variados. Vai solicitar todos os itens a mesma porcentagem do tempo, vai diferenciar entre respostas corretas e incorretas. Vai dar dicas ou ajuda física se a criança precisar de ajuda depois de 3 segundos sem resposta. E também vai dar dica ou ajuda se a criança emitir a resposta incorreta. Por exemplo, para criar essa testagem de habilidades, vamos decidir o serviço que você vai fornecer. Eu vou criar essa análise de tarefas com pelo menos 10 pontos. Vou criar um sistema de pontuação e eu vou pontuar seu desempenho. Depois disso, quando você completar todas essas etapas, você pode fazer o exame. O candidato vai receber um e-mail quando todos os requisitos foram atendidos, com instruções a seguir para se preparar e fazer o exame. O exame consiste em 150 questões de múltipla escolha. Você tem que ser uma aprovação mínima de 80% ou melhor. Depois de fazer o exame, é revisado quanto à integridade do exame, eles vão tomar uma decisão de aprovar ou reprovar. Depois dessa aprovação, você recebe a certificação. Se você reprovar, você pode fazer o exame novamente. Nesse momento, não tem um limite de vezes que você pode refazer o exame, mas pode ser que isso mude no futuro. Então, é interessante mandar um e-mail só para verificar. Para fazer a renovação do certificado pela primeira vez, isso é diferente do que depois dessa primeira vez. O período de certificação é de 2 anos. Quando você receber, vamos dizer que você recebe em outubro de 2025, aí você tem essa certificação ativo até outubro de 2027, certo? O primeiro processo de renovação de certificado é ligeiramente diferente de qualquer outro período de 2 anos que se segue. Para renovar a certificação EBA no primeiro ciclo, os candidatos deverão, no primeiro período de 2 anos a partir da certificação inicial, concluir 24 unidades de educação contínua. Dentro disso seriam 4 horas de ética, 4 horas de supervisão, 4 horas de diversidade cultural e conscientização e 12 horas em temas ABA. Tem que completar um ano total de mentoria de trabalho em análise do comportamento. Basicamente, funciona assim: essa mentoria é supervisão sem tanto requisito de horas de programação ou implementação. É uma mentoria mesmo. Precisa ocorrer durante 12 meses no total durante o ciclo de certificação de 2 anos. A mentoria pode ser presencial, por videochamado, reunião ao vivo ou por telefone, etc. Vários mentores podem ser usados. O formulário de documentação de mentoria da IBAL deve ser preenchido. Deverão ser acumuladas 24 horas de mentoria, com o máximo 2 horas por cada período de um mês. Então, na verdade, quando eu falo que deve ser um ano de mentoria, na verdade, você poderia, hipoteticamente, fazer 1 hora todo mês durante 2 anos antes da próxima certificação. Mas também pode ser um ano fazendo 2 vezes por mês. Pode ver como funciona melhor. No final, você tem que ter 24 horas de mentoria
não passando de 2 horas durante um mês. Para a segunda e as subsequentes renovações de certificação, os requisitos de educação continuada são os mesmos, 24 unidades de educação contínua, mas não tem essa exigência de mentoria após o primeiro ciclo de renovação da certificado. Como que usado a tecnologia durante esse processo de supervisão? Então, gravações de vídeos devem abranger uma variedade de atividades e objetivos de tratamento. Recomenda-se de que os vídeos tenham entre 30 e 40 minutos de duração, se for uma hora inteira de supervisão com observação, certo? Porque geralmente o que acontece quando você chega com um vídeo de, vamos dizer, 35 minutos e a gente tem uma supervisão de 50 minutos, vamos ficar pausando esse vídeo, pontuando coisas, debatendo certos pontos para cumprir, e no final a gente vai passar uma supervisão inteira de 50 minutos fazendo esse processo. Cada clipe deve ter no mínimo 10 minutos consecutivos. Não quero receber clipezinho de 30 segundos, de uma tentativa só, etc. Mas esses clipes podem conter várias atividades e objetivos dentro do clipe. O número de vídeos carregados irá variar dependendo do número de horas de supervisão acumulados a cada semana. Então, nem sempre precisa ser um clipe de 30 a 40 minutos. Se você acumulou 10 horas de programação e 10 horas de implementação, por exemplo, aí a gente só precisa passar metade da supervisão fazendo o vídeo e metade fazendo o treinamento, vendo o documento, o currículo, etc. Como que deve ser a qualidade do vídeo? A câmera do vídeo deve ser colocada numa posição que irá capturar o cliente durante pelo menos 80% do tempo do vídeo. O rosto do cliente deve estar visível pelo menos 50% do tempo enquanto você fica trabalhando. A iluminação deve tornar o indivíduo claro e visível. Evite a iluminação com silhueta quando possível. Os vídeos devem ser relativamente estáveis. O uso de um tripé minimizará a necessidade de segurar a câmera. Se um tripé não estiver disponível, recrutar outro indivíduo para segurar a câmera pode ser melhor. O ruído do fundo precisará ser minimizado quando possível. Certifique-se de que o dispositivo de gravação esteja perto o suficiente do sujeito para que o supervisor possa ouvir o que está sendo dito. Lembra-se, as horas de prática não contem se a supervisão não ocorreu devido a problemas de tecnologia. Gaste o tempo e certifique-se de que todos os sistemas estejam instalados antes da supervisão de distância. É importante garantir o consentimento informado, documentado, do cliente e ou dos pais e da organização em que a terapia é fornecida. O cliente ou família deve saber quando o videochamada pode ser feito, com que finalidade um vídeo será feito e o que será salvo ou não, quem estará assistindo, etc. O cliente ou família deve ter a capacidade de redigir ou alterar o acordo de consentimento informado a qualquer momento durante o processo terapêutico. E é importante garantir que o vídeo não vai ser feito simplesmente para cumprir os requisitos de supervisão, que realmente tem uma coisa para pontuar durante o vídeo. Muito obrigada pela atenção.